que as famílias que leem todos os dias para a criança, aquelas crianças aprendem, descobrem muito mais palavras, têm um vocabulário muito mais rico. Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com a pediatra Lúcia Dil sobre a importância da leitura para o desenvolvimento infantil. Olá, bem-vindos a mais um podcast Letrando e hoje a gente vai conversar com uma médica. Ela é doutora há 38 anos, é formada há 40 e é médica pediatra há 38 anos. Doutora Lúcia Dil, muito obrigada por estar aqui conosco, que prazer te receber. Oi, Sheila, é um grande prazer para mim estar aqui nesse podcast. É um grande prazer e eu só tenho que dar parabéns por esse projeto espetacular do Elefante Letrado. Muito obrigada. Que faz uma das coisas que eu considero importantíssimas, porque o nosso país só vai melhorar quando a gente tiver mais leitores, porque, querendo ou não, a leitura faz o quê? Traz senso crítico para as crianças, além de inúmeras outras coisas maravilhosas. Mas eu fico muito feliz de estar aqui, eu que agradeço. Que bom já começar com essa frase tão impactante, porque é isso mesmo, nosso país vai melhorar quando a gente tiver mais leitura, mais senso crítico, mais habilidades das pessoas de interpretar texto. Exatamente, assim, ó. Eu vou te dizer assim, eu sou uma apaixonada e por isso que eu conheço o Elefante Letrado, que faz 10 anos, né? Isso. Porque eu sempre estimulei meus pacientes a lerem, sempre. Eu acho que assim, uma criança precisa de algumas coisas. Ela precisa de muito afeto para formar vínculos, ela precisa se alimentar bem, de uma boa nutrição, precisa praticar esportes, mas ela precisa de leitura e a gente não pode esquecer. A leitura feita pelo pai, a contação de história feita pelo pai, pela mãe, é um dos primeiros vínculos que se estabelece. Então, no momento que o papai e a mamãe começam a ler para aquele bebê desde intraútero, a criança já começa com todas essas coisas maravilhosas que a leitura traz para ela. Então, assim, a primeira coisa que eu falo sempre no meu consultório, pessoal, tem um bebezinho 7 dias de vida, foi me consultar, faço toda a consulta, quando termino, o que eu vou te dizer de incentivo? Leia para teu filho, leia. Que bacana, doutora Lúcia. Porque, na realidade, quando a gente lê, a gente compartilha emoções, né? Sim, verdade. Entonação da voz, emoção. Exatamente. É isso que tu falou, a entonação da voz. Quando eu falo com o meu bebê, quando eu falo com a minha criança, ele consegue associar pela minha voz, pelos meus gestos, a emoção à palavra. Sim. A ideia e o que aquilo representa, simplesmente por ouvir a voz. Então, a criança aprende que aquela palavra tem tal emoção, que aquela outra palavra quer dizer tal coisa. E isso leva ao quê? Uma criança que se desenvolve muito melhor no desempenho escolar. Ninguém está comparando ninguém quer que a criança tire nota 10, mas uma criança que lê tem um vocabulário muito maior, ela se expressa melhor, ela escreve melhor. E as crianças, ao entrarem no fundamental, elas têm uma melhor alfabetização, elas têm alfabetização muito mais rápida do que as crianças que não leem. Claro. E, doutora Lúcia, só para eu entender, desde quando a senhora recomenda que os seus pacientes, que os pais, na verdade, né, leiam para os seus pacientes? Porque isso deveria ser uma prática de todos os pediatras, né? Isso é tão bacana. E olha, isso para mim é uma bandeira, que nem a tua bacana, bandeira. Que legal. Eu acho que assim, chegou no meu consultório, quando faço consulta pré-natal, que às vezes vão lá, eu digo, começa a ler intraútero. O nenê escuta a voz da mãe desde a 6ª semana da gestação. Então, tu imagina, o que tu ouvia a tua mãe lendo com todo aquele amor que uma mãe tem para um filho ou um pai? Sim. Porque até uma maneira de juntar o pai, porque tu sabes que nesse início, aquele binômio mãe-bebê é muito forte. E o pai é a pessoa que precisa mostrar um mundo para a criança. Assim como a literatura, a leitura faz exatamente isso. A criança compreende um mundo muito melhor. Então, eu digo assim, lê intraúteros.
se foi já com uma semana de vida, a partir de hoje, e tem trabalhos de várias universidades americanas dizendo que as famílias que leem todos os dias para a criança, aquelas crianças aprendem, descobrem muito mais palavras, têm um vocabulário muito mais rico. E desde quando a senhora faz isso? Desde sempre desde na carreira? sempre. Ou o que motivou? Eu vou te dizer assim, eu sempre fui uma leitora, eu adoro ler, né? Adoro ler, então sempre tenho um livro de cabeceira, sempre gostei de estudar. Mas eu diria que como a gente vai amadurecendo e vai melhorando, né? Nos últimos 10, 15 anos, acho que junto com o Elefante Letrado, dos 10 anos para cá, eu comecei a dizer, vamos ler. Comecei a me importar muito mais com a coisa chamada desenvolvimento do que com o crescimento, que é o físico. Claro. Desenvolvimento é todas essas habilidades que perfeito. tu vai adquirir e que a leitura traz. Claro. E na sua experiência, o que faz a criança feliz? Para mim, o que faz uma criança feliz são poucas coisas. Aham. Vínculo com a família, afeto, uma boa nutrição, a prática de esporte e leitura. Uma criança que lê é uma criança feliz, porque na realidade, quando tu lê, tu sabe muito bem disso, né, Sheila? Tu estimula a imaginação, tu estimula a fantasia, tu estimula o mundo de faz de conta e ao mesmo tempo a criança aprende, quando ela está lendo, a entender os seus sentimentos e a lidar com eles. Ela aprende a lidar com o cotidiano da vida diária. Ela conhece outras pessoas e, além de conhecer outras pessoas, como ela também entendeu os seus sentimentos, ela consegue falar de si própria, uma criança maiorzinha, e até nomear esses sentimentos que é tão difícil para as crianças e que a gente chama de autorregulação emocional, né? Então, eu acho que esses 5 pontos, nutrir bem, praticar esportes, sono, dormir bem, se alimentar bem e ler para as crianças. Isso aí é o que faz a diferença na vida de alguém e o afeto dos pais e das mães, né? Sim, que faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? E não importa, né? A gente sabe, não é o dinheiro, não é a classe social. A gente pode, graças, que nem o teu projeto aí, sendo numa classe social mais baixa, D, C, qualquer classe social, se tu tem biblioteca na escola, quem tem condição de ter computador, de ter iPad, pode ter o Elefante Letrado, porque o estado do Rio Grande do Sul oferece, né? Isso mesmo. Então, sim, a gente A doutora Lúcia é muito bem informada. Mas é que o teu projeto, que bacana. Teu projeto é muito legal. E vamos aproveitar o seu conhecimento de médica para nos dizer o que a senhora acha, porque nós temos, obviamente, a nossa biblioteca, ela é digital, né? Nossa plataforma é digital. E aqui a gente recomenda que as crianças leiam 20 minutos por dia na nossa plataforma. A recomendação mundial eram 2 horas por dia de tela. Hoje eu acho até que passou para 3, não tenho certeza. Para adolescentes, depois dos 10, 11 anos pode ser 3 horas. Pode ser 3 horas, Na nossa faixa etária são 2 horas. Dessas 2 horas, a gente pede 20 minutos, 10% desse tempo para fazer uma coisa boa. Leitura, para ajudar a criança. Mas, claro que nem todo mundo concorda com essa questão das telas. Nós temos alguns questionamentos. Mas o uso de telas, eu prefiro que meu filho leia offline, porque quanto menos tela, melhor. Para nós, a gente não acha que o livro digital tem que substituir o físico. A gente acha que eles se complementam. E nós temos várias experiências de crianças que leram muito no Elefante e a gente entregou essas crianças para o mundo para ler no livro físico. Então, como é que a senhora vê essa questão do digital, essa questão das telas versus não tela? Eu acho que assim, infelizmente nós estamos vivendo uma época de muita rigidez afetiva, de muita inflexibilidade. A gente tem que aprender, a gente tem que ter flexibilidade emocional. Então, tu tem que ver, realmente pondera, põe na balança todos os benefícios que a leitura traz. E põe na outra balança a tela. Claro, eu digo para os meus pacientes, se tu tiver que escolher, tu nunca dá o celular, tu dá o iPad. Se tu puder botar na tela da televisão, é melhor ainda. Mas, como os próprios oftalmologistas falam, usa a tela, ainda mais que é para um bem, que é para ampliar a tua visão de mundo, teu repertório de mundo. Tu viajas lendo, não é verdade? É verdade.
quer dizer, então a gente não pode ser rígido. Eu acho que uma criança que gosta de ler, tu não deve nem limitar em 20 minutos, porque às vezes aquela literatura, aquele livro está tão maravilhoso que a criança não quer parar de ler. A criança não quer parar. A leitura desperta a curiosidade e a imaginação, ela quer continuar lendo. Então, olha, acho que a gente não pode ser rígido, a gente não pode ser inflexível, a gente tem que se adequar à situação. A criança gosta de ler, deixa, quer passar 2 horas, passa. Claro que é diferente ficar jogando joguinhos digitais. Sim. Que a criança aí ela não faz exercício, isso piora, aumenta o sedentarismo, aumenta a obesidade. Mas uma criança que está lendo, eu não vejo nenhum problema. E outra coisa assim, eu acho que eu já falei, no momento que os brasileiros lerem mais, estimularem seus filhos a lerem, seja em livros digitais ou seja em livros físicos, isso nós estamos mudando o país, que é o que o país precisa, porque a leitura, ela traz senso crítico. Então, ela faz a criança ter opinião, ela faz a criança ter crítica e ela faz a criança pensar. Quando a gente lê as principais qualidades da leitura, tu pensas e tu interpreta, né? Tu lê e tu escuta e tu aprende. E a gente pode aprender tanta coisa através da leitura, da literatura, que eu não vejo nenhum problema. Eu acho que a gente tem que mudar essa coisa da rigidez que a gente tem. Sim, tentar trazer mais equilíbrio para a vida da criança. Exatamente, deixar a criança ser feliz, gosta de ler, vai ler. Sabe que a leitura é tão maravilhosa, né? Sim, até porque a tecnologia não tem como voltar, né? Não tem. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, tem que ser usado para o bem, para coisas boas, como a literatura. Sim. E deixar de lado esses monte de joguinhos, essas coisas que as crianças fazem. Isso sim que tem que cortar tempo, né? Isso aí é zero, aí é 0 minuto, né? Doutora, e me conta do seu Instagram, como é que a senhora começou o Instagram, qual é o conteúdo que a senhora tem lá e tá aqui, vamos colocar aqui o Instagram, qual é o nome do Instagram? O meu Instagram é Fica Tranquila Mamãe. Tranquila Mamãe, eu adorei o nome. Obrigada, Sheila. E por sinal, hoje no meu Instagram está postado uma das autoras do Crianças Bem Conectadas, que fala exatamente isso que nós estamos falando, não tem tempo, tem conexão, boa conexão. Sobre isso de assim, a gente tem que se adequar à realidade e ver o que é melhor para a criança. Meu Instagram, Fica Tranquila Mamãe, é um Instagram só de pediatria, de literatura e leitura, que eu adoro sugerir livros, e de esportes, porque eu adoro nadar. Então, eu acho que assim, uma criança tem, quando chega no meu consultório, eu já digo, a gente tem que fazer um contrato de trabalho. Tu tens, mamãe, né? Mamãe e papai. Para te ser minha paciente, tu vai seguir o Fica Tranquila Mamãe e tu vai ser, e o nenê tem que ser nadador. Boa. E tem que ler todos os dias. Eu acho que deveria ser uma lei, acho que deveria ser obrigatório. Toda criança que nasce, ou enfim, né, ali no 1º, 2º ano, deveria aprender a nadar. Eu também acho. Tu sabe que uma das maiores causas de morte no Brasil e no mundo é afogamento, né? Exatamente. Então a gente deveria ser, porque na realidade faz bem para todo mundo. Nadar é um esporte espetacular, é um esporte que tu pratica com todos os teus músculos, tu melhora a tua capacidade cardiopulmonar, tu aprende a respirar melhor, que te acalma. Sim. Né? E a criança, com isso também, aprende a sobreviver, corre menos riscos. E quais outros esportes a senhora recomenda? Eu recomendo qualquer esporte. Depende do gosto da criança. Então tem uns nada de obrigação, nada de menino tem que jogar futebol. Não. A criança faz o que ela bem entender, desde que faça um esporte. Exatamente, o que ela quiser. Se a menina, eu tenho umas meninas que adoram futebol, tem os meninos que adoram judô, tem outros que adoram nadar, tem alguns que jogam tênis, basquete, vôlei, depende do gosto. Mas tem que praticar esportes, porque esporte... Esses dias eu também gravei com um rapaz aí, um endócrino, e sobre a obesidade. Ele falou, qual é a receita para acabar com a obesidade? Dieta, esporte e dieta é nutrição, né? Não é dieta para emagrecer. Sim. Nutrição, esporte e sono. São os 3 pilares para a criança não ser obesa. E junto com isso, exatamente, não as telas no mau uso das telas, mas sim as telas no bom uso das telas. Ler sempre, seja no iPad, seja no computador. Ler
faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E, doutora, quantas horas de sono a senhora recomenda para os seus pacientes? 8 horas, dependendo da faixa etária, 10 horas. E tem um horário, tipo, porque eu lembro que uma vez, acho que foi o pediatra do meu filho, não lembro, o doutor Antônio, que disse, bom, até às 10 da noite, ou às 9, não lembro, a criança tem que estar dormindo, porque tem algum hormônio que libera depois... O hormônio do crescimento, ele é liberado das 9 da noite às 3 da manhã. Acho que é isso. Então é bom que a criança durma cedo, que com isso ela cresce mais. Ela cresce, ajuda a crescer um pouquinho. Então as crianças que às vezes chegam, quero ser mais alto, tu aproveita, né? Porque tem uns que não dormem bem. Mas a gente não pode esquecer, Sheila, que os pais são um exemplo. Sim. Tu não pode querer que teus filhos comam bem se tu comes mal. Sim. Tu não pode querer que eles sejam magros se tu é obesa. E tu não pode querer que eles durmam cedo se tu dorme à meia-noite. E a outra coisa importante, assim, se tu quer que teu filho leia, tu tem que ler. Sim, o exemplo para a criança é tudo. É tudo. O exemplo é a maior coisa que um pai e uma mãe pode dar para os filhos, é uns bons exemplos. A gente é o exemplo. E tu tem que dar o teu melhor exemplo se tu quer criar bem um filho, um bom cidadão no futuro, né? Na minha casa a gente teve que fazer isso. A gente ia dormir bem mais tarde, mas quando o pediatra disse, não, o João tem que dormir às 9 da noite. Todo mundo, a casa inteira começou a dormir mais cedo, porque ele não queria dormir enquanto os pais não iam. Então a gente teve que entrar no ritmo dele. Exatamente, a mesma coisa comida. Se tu não come verdura, tu não come fruta, tu não vai conseguir que nenhuma criança coma. As crianças são seletivas para comer até os 10 anos, mas tu tem que te modificar, né? Tem algum alimento mais importante que a criança tenha que consumir, como, sei lá, arroz, feijão, brócolis? Tem alguma coisa mais que a senhora recomenda? Eu acho que assim, a gente tem que ter uma dieta que a Academia Americana de Pediatria, ela diz, isso é bem importante saber, tu divide o prato em 4, tá? Em 4. Um lado inteiro daqui. Então, 2/4 do prato é os legumes e as verduras. 1/4 do prato são as proteínas e 1/4 são os carboidratos. Quer dizer, tu não precisa comer tanta proteína, mas as verduras e os legumes são extremamente importantes, assim como as frutas. Mas eu acho que é a mesma coisa, a gente tem que ser flexível. Não adianta assim, tudo vai mudar, o paladar muda e tu vai crescendo, tu aprende a comer. Então, se tu der um bom exemplo, e também não pode ser... Eu até digo para meus pacientes, faz assim, segunda a sexta come super bem, sábado e domingo libera, porque faz parte de tu ser flexível, até para te ser mais feliz, né? Sim, é o tal do equilíbrio que a gente estava falando. Isso aí, é o balanço, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. Exatamente. E como é que a senhora vê o papel do professor na vida da criança, na vida do Eu acho que o professor seu paciente é outro grande exemplo. Então, eu gosto muito, sabe, às vezes quando eu quero falar alguma coisa para os pais, um comercial que apareceu muito na televisão do pai, o pai subindo uma escada rolante, não sei se você se lembra, jogava o cigarro fora, aí ele estava dirigindo o carro, xingava o gurizinho atrás. Eu lembro. Não lembro de quem era, mas lembrei do comercial. Acho que era até um comercial americano e europeu. Então, quando tu vê aquele comercial, exatamente. E o que o professor é? O professor é a representação da figura do pai ou da mãe. Então, tu também tem que pensar, tu também tem que dar exemplo. E a gente educa com grito, com palmada, com violência, porque no momento que tu dá uma palmada numa criança, ela vai aprender que se resolve as coisas na base da palmada e não na base da conversa. Então, Isso é uma coisa muito antiga, né? Eu acho que antigamente a gente ouvia muito mais de pais que educavam batendo, fazendo coisas que hoje, quando a gente olha, não acredita que era assim. Claro que ainda existe, né? Mas eu acho que com a quantidade de informações que nós temos hoje, é muito mais fácil de lidar com as crianças e de aprender caminhos para conduzir de formas que não violentas, né? Exatamente. E eu vou te dizer assim, eu vejo muito no meu consultório, pais jovens, às vezes eu falo isso e alguém diz, mas para mim, meu pai e minha mãe me batiam e nunca me aconteceu nada. Mas acontece, no momento que tu bate, tu cria um trauma, tu ensina o contrário, tu não ensina todo o amor que tu dá para aquela criança, tudo que tu troca com ela, tu ensina que tu vai dizer não através de uma violência e não é assim que tu tem que aprender. Só que ao mesmo tempo eu também acho que assim, educar um
um filho, tem algumas coisas super importantes que às vezes os pais esquecem. Rotina, que nem tu disse que tu fez. Rotina, hora de dormir, até rotina para leitura. Eu falo para meus pacientes, faz tudo que tu tem que fazer. Quando tu vai deitar com o bebê, ele vai dormir, tu senta lá e lê o livrinho com ele na hora de dormir. Cria essa rotina. É importante para a criança ter rotina, e pro né? cérebro, porque o cérebro precisa de previsibilidade. O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia em coisas que ele não precisa. Sim. Ele gosta de gastar energia em desafios, em outras coisas. E aí, se tu não tem previsibilidade, ele não sabe o que vai acontecer, ele gasta muita energia à toa. Porque fica tenso. Exatamente. Mesmo sem saber. Se não sabe o que vai acontecer, fica tenso. Então, rotina. Que interessante. Outra coisa, tu tem que mostrar em casa quem é a autoridade. Tu é o pai, tu é a mãe. Eu preciso que tu me respeite. Não vai ser com palmada, não vai ser com grito, com violência. Mas eu tenho que conversar contigo e eu vou te dizer, não é não. Eu te amo, Sheila. Mas não é não, tu não vai sair hoje. Sim. Porque isso é importante, a criança... E isso falta muito hoje em dia. Falta. Né? As pessoas têm medo de dizer não. Isso criou uma certa cultura aí que não deveria dizer não para a criança. Só assim. Mas não existe. Porque mas não pode ser assim, né? A criança tem que aprender que existe não. Ela tem que sentir a frustração. Por isso que os esportes são muito bons. Porque ali tu aprende a ganhar, a perder. Sim. Aprende a acertar com teus erros. Mas é importante... Os pais e mães não podem esquecer uma coisa, eles não são os amigos, eles são os pais e mães, eles amam aqueles filhos. A gente sabe que a gente acerta, a gente erra tentando acertar o máximo possível, mas tu tem que cumprir o teu papel de pai, tu tem que ser, como eu às vezes gosto de dizer, o coach emocional e de disciplina do teu filho. Então a criança tem que ter rotina, tem que ter disciplina, tem que ter hora para dormir, tem que ter hora para comer, tudo isso é importante. E tem que entender na cabeça dela que mesmo que ela brigue com o pai, é o pai que manda. Sim. E o pai e a mãe também, uma coisa que eu vejo, às vezes tem um pai que é tribonzinho porque trabalha muito, deixa. Sim, e quer compensar aquele tempo que ele ficou fora e aí acaba fazendo coisas que não deveria. E não deveria, e o que acontece? Um diz não, um diz sim, a criança não acredita em ninguém e faz o que ela quer. Sim, então a importância da mãe e do pai terem a mesma direção. Exatamente, a mesma direção, os dois. Mesmo que tu ache teu marido errado, briga com ele no quarto, mas na frente da criança tu fala as mesmas palavras. Sim, e isso faz diferença realmente para a criança. A criança se sente segura. Uma criança que se sente segura tem muito mais autoconfiança. É um adulto muito mais feliz. Sim. E como é que os pais podem trabalhar a autoestima da criança? Eu falasse uma coisa muito importante. A gente tem que elogiar as crianças. Mas tu tem que elogiar, não assim... Sheila, como tu tá bonita, adorei teus cabelos, adorei tua blusa. Que bonita essa tua blusa. Tu tem que dizer, Sheila... Que conversa inteligente a gente está tendo hoje. Estou adorando as perguntas que tu está me fazendo. Tu vai elogiar a atitude e o comportamento. E jamais não. Lá uma vez que outra, como disse alguém, elogio é que nem doce. É bom, mas de vez em quando. Sim. Mas o comportamento, quando o teu filho faz uma atitude legal, vai lá, ajuda, dá um... Ele passa na rua por um mendigo, tá comendo uma bala, um picolé, alguma coisa, vai lá e dá pro mendigo e diz, muito bem, meu filho, é isso aí que a gente faz. Aquele senhor pobre, coitado, não tem que comer, tu deu. Então, elogiar atitudes positivas, comportamentos positivos. E não elogiar, assim, roupas, coisas... Sim, elogiar por elogiar, elogio mais vazio. Exatamente. Sabe que tu tá dizendo isso e eu tô lembrando de uma situação com o meu filho, que a gente saiu para comer, fomos num McDonald's da vida. E quando a gente saiu, tinha um mendigo na porta pedindo dinheiro. E aí a gente falou, vamos ver se ele quer um sanduíche, alguma coisa. A gente foi lá, voltamos, compramos sanduíche, refrigerante, enfim. E a gente entregou, e aí o meu filho desceu do carro, foi lá, entregou um dinheiro junto. E esse senhor começou a chorar. Ele ficou super emocionado e começou a chorar. E aquilo impactou tanto as crianças, até hoje eles lembram e falam como é bom ajudar as pessoas. E, obviamente, foram elogiados. E aí eu elogiei, e depois todo mundo em casa, que bacana, é assim que tem que ser. Então, aquilo incentivou com que eles queiram sempre fazer alguma coisa boa, porque é um elogio que não é um elogio vazio. Numa mesma situação de elogio,
Alguém falou, uma professora falou pro meu filho, muito bem, isso aqui tá muito bem feito. E ele sabia que não estava, ele tem dislexia, então ele tem uma certa dificuldade, né, com leitura e aí com reproduzir o que leu. E aí quando a gente saiu da avaliação, ele disse, não, isso aqui tá uma porcaria, ela só falou por falar isso aí, ela fala para todos os alunos, eu nem vou dar bola. Então, a gente tem que cuidar o tipo de elogio, Isso aí. porque a criança é muito esperta também, Muito né? esperta. E outra coisa que tu falou aí que é mais importante ainda, a gente tem que ensinar a criança a ser solidária, foi o que vocês fizeram. Sim. Agora a gente vai comprar a fazer o bem. Porque é outro exemplo, tu vai lá e ensina. E fazer a criança sentir isso, né? Exato. Ela ter a emoção de... E ela tem emoção, porque diz na neurociência que quando tu faz o bem, tu é muito mais feliz quando tu faz pro outro e faz o outro feliz, do que quando fazem pra ti, tu é feliz também. Sim. Então a tua felicidade, que nem dos teus filhos, foi muito maior, isso marcou. E esses elogios que eles receberam foi uma coisa tão boa que eles sempre vão lembrar disso e vão tentar sempre ser crianças solidárias, ser crianças empáticas que se preocupam e se sensibilizam com os outros. É importante que a criança tenha algumas atitudes que ela tenha orgulho dela mesma. É isso aí mesmo. Né? É verdade. Essa atitude deles é uma atitude que já começou a construir essa autoestima e saber que como é bacana quando tu é empático. Sim. E me conta um pouco, a senhora falou alguma coisa de neurociência? Eu Fez adoro, algum curso? Eu adoro neurociência. Eu fiz o curso da PUC de neurociência e comportamento, que é muito legal, muito legal. E agora eu vou me inscrever, porque com isso tu começa a entender o cérebro, né? A gente na faculdade de medicina, nunca me interessei muito por neurologia. Que, primeiro que não é que é tri difícil, mas é uma coisa muito... E hoje, mais específica. Mais específica e os casos são complicados. Sim. Aí... Quando surgiu essa neurociência que tu estuda exatamente por que tu faz isso, por que tu faz aquilo, o que tu tem no cérebro, como é que o teu cérebro reage, qual é a área da empatia, a área da memória. Aí eu achei isso tão maravilhoso que eu me encantei e desde isso comecei a estudar. E agora vou fazer neurociência do aprendizado para também aprender a lidar com meus pacientinhos. Ai, que legal. E a senhora atende no consultório ainda? Só no consultório. E como é que foi a época da pandemia? A época da pandemia para nós pediatras foi uma época que a gente trabalhou pouco, porque as crianças, graças a Deus, ficaram muito pouco doentes. Sim, então, porque ficaram muito tempo em casa. Só que a época da pandemia, depois eu vou falar o lado bom, que a gente não viu doença, quase, as crianças em casa. Quem ficava doente era pai e mãe, se trabalhava muito pouco. Mas quando terminou a pandemia, vieram algumas coisas importantes. Atraso na fala. Muito atraso. Muito, porque não falavam, não saíam de casa, viviam naquele gueto. Atraso no desenvolvimento no geral, porque às vezes os pais estavam trabalhando em home office e deixavam a criança, os bebês na cadeirinha, no bebê conforto, e as crianças não eram estimuladas. Pois é, isso, deixa eu aproveitar e lhe perguntar, porque eu vejo que hoje em dia o número de crianças diagnosticadas com autismo está elevadíssimo. Demais. E eu fico me perguntando se é isso mesmo ou se toda essa questão da pandemia e da falta de convivência com outras crianças, se não pode ter atrasado e parte desses diagnósticos não estejam talvez um pouco equivocados e seja em função do que a gente viveu. Achei uma baita pergunta tua, assim, ó. O problema principal que eu acho que o autismo antigamente... O diagnóstico de autismo era uma coisa muito menor. Eles abriram o leque. Hoje, qualquer coisa diferente que o teu filho faça, ele vai ser considerado autista. Dentro do espectro. Dentro do espectro, que seja levíssimo, leve, e aí vai indo. Então, isso aí também... A gente não sabe se isso não é um problema, porque hoje em dia tem milhões de autistas, quando a gente antigamente achava, aquele lá é um pouquinho mais quieto, aquele é um pouquinho mais esquisito, aquele lá é o superdotado. Então, aumentou muito esse espectro, aumentou os limites dele e ficou quase todo mundo sendo incluído como autista. Mas, ao mesmo tempo, isso que tu focou tem muita coisa a ver, porque as crianças tiveram atraso global do desenvolvimento na pandemia. Tem muita criança que com 2 anos não diz uma palavra. Começou a aparecer uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, que é a tal afasia da fala. As crianças que não são autistas, mas não dizem uma palavra até os 4, 5 anos. Essas coisas tudo aconteceram depois da pandemia. Então, até pra gente é uma coisa meio assustadora.
doutora. Esse atraso por falta de estímulo que a gente, no pós-pandemia, quem tem filho pôde perceber muito, né? É a mesma coisa que acontece, só que a gente não enxerga no cérebro quando a criança não é estimulada a ler. Né? A falta de estímulo atrasa, a falta de estímulo na leitura faz com que a criança leve muito mais tempo para ter fluência de leitura, para ter interpretação. Só que é uma coisa que a gente não enxerga tanto quanto a fala. Exatamente, né? E assim, ó, se tu for ver, a leitura é básica, né? Porque através da leitura tu compreende, né? Sim. Tu compreende, tu consegue interpretar textos. A criança que os pais leem desde pequeno com contação de história e depois, quando já entram no colégio, começam a ler, foi uma criança que teve uma alfabetização muito mais rápida. Sim. O raciocínio delas é maior porque elas modulam o pensamento, elas têm um repertório muito amplo de palavras, de ações para fazer. Então, isso aí às vezes é uma coisa que eu bato muito. Mesmo que tu não tenha o hábito de ler, papai e mamãe, começa. A gente pode começar com 40... Vai ser bom para todo mundo da família. Para todo mundo. Pega o livrinho pro bebê, começa desde cedo. E daqui a pouco tu começa a ler historinhas pequenas que tu vai adorar. Tem tantas histórias lindas, né? Sim. Infantis para crianças de 2, 3 anos que tu fica assim, tu te emociona de ler aquelas histórias. Sim, e né? é um momento de conexão, né? Isso, e principalmente, isso aí é o maior de tudo. Que é um momento que tu fortalece o vínculo com o teu pai e com a tua mãe. É uma coisa que eu sempre falo, que eu falei para as gurias quando eu cheguei. A gente aprende assim, ó, como a mãe é muito ligada no filho, quando o papai chega, o bebê recém-nascido, diz assim, tu troca, papai, tu troca, tu dá banho, porque isso faz com que tu crie um vínculo enorme entre tu e ele. Sim. Tu lê. Tu troca, tu dá banho e tu lê. Uhum. Não tem maneira melhor de criar vínculo entre os pais, que não estão ainda dentro daquele binômio mamãe e bebê, entre o pai e o filho. Porque o pai se torna pai e a mãe já nasce mãe, né? Sim, perfeito. Bom, a gente está chegando no nosso tempo. Eu quero saber se tu quer deixar algum recado, se tu pudesse, enfim, deixar uma mensagem para mães, pais, professores que estejam nos assistindo. O que tu acha mais importante? Eu acho que quando a gente conversou, eu disse que eu sou uma fã da leitura. E eu acho que assim, ó, se você quer fazer um bem para o seu filho, em termos intelectuais, em termos emocionais, em termos sociais, leia para ele. Todos os dias, por menos minutos que seja, 5 minutos, 1 minuto. Aquilo só vai aumentar o amor entre os dois. E só vai transformar aquela criança numa criança maior e num adulto mais consciente, mais ético e mais crítico, que é uma coisa que a gente precisa para melhorar e mudar o nosso país. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada, doutora, pelo seu tempo. Obrigada adorei. por estar aqui conosco. É sempre muito bem-vinda. Obrigada. Eu agradeço muito, pessoal. Sigam Fica Tranquila, Isso aí, Mamãe. Sigam Fica Tranquila, Mamãe. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar e compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.